Shalom a todos, Shalom Telis, como estão vocês? Bom, aula número 11 de Numerologia e Geometria na Tanar. A nossa série hoje começa com o confronto agora de fato com a narrativa no texto bíblico. Nós iremos usar alguns autores, alguns grandes eruditos, como Moshe Davi Cassuto, o Friedrich Delitzsch, né, filho do grande renomado erudito alemão Franz Delitzsch, e claro, né, uma obra de narrativa específica, um estudo profundo da narrativa bíblica pelo autor Robert Alter. Então nós iremos disponibilizar essa referência, a bibliografia lá também no curso, lá na parte de bibliografia, lá no Google Drive, para que vocês possam ter acesso. O que nós vamos observar hoje é justamente o mapeamento do que nós vamos fazer no futuro. No futuro nós vamos desenvolver a nossa numerologia. Vamos aprender a fazer isso por nós mesmos e criar o nosso Eneagrama, que é justamente o mapa da nossa alma. Nós vamos observar a importância que isso tem dentro do próprio primeiro livro da Tanar, dentro da Torá, que é o livro de Bereshit. Nós iremos ler 2 extratos hoje da narrativa, considerando o aspecto mitológico e considerando o aspecto numerológico, geométrico que isso vai produzir, né? Vocês vão observar que muito do que está escrito na Tanar já era uma profecia de eventos que viriam pela frente. Então é esse tipo de visão, é esse tipo de percepção que nós estamos buscando com esse curso. Shalom para vocês e vamos direto ao nosso assunto. Assim, meus queridos telis, apoiadores do canal, membros, né, e estudantes, nós estamos aqui na nossa aula número 11, né, de numerologia, a gemátria na narrativa e na poesia hebreia. Nós iremos tratar hoje especificamente de uma série, vamos começar hoje o primeiro de uma série de 5 aulas exclusivamente sobre ler partes e narrativas do texto bíblico, considerando os aspectos, os níveis de leitura. Em especial, a questão numerológica, a questão da gemátria, né, utilizando a gemátria como ferramenta valiosa, que nós aprendemos lá os 25 métodos, né, da gemátria rabínica, cabalística, e nós iremos também utilizar o mito, né? A mitologia, como eu disse a vocês, é um dos aspectos da Bíblia, e é isso que nós vamos observar hoje, né? São 5 níveis, como eu já disse a vocês. Então algumas pessoas ou alguns sistemas religiosos simplificaram a Bíblia ao seu ponto mais baixo, e o que nós estamos fazendo aqui é retornando a Bíblia ao seu contexto, ao seu universo próprio, considerando ela como ela é de fato, tá? Então vamos lá, dar sequência na nossa aula. A numerologia e a geometria desempenham papéis, como nós sabemos, intrigantes na Bíblia hebraica, adicionando profundidade e simbolismo aos seus textos. A Bíblia hebraica, também conhecida como Tanar, consiste em 3 seções principais: a Torá, o Pentateuco na Septuaginta grega, o Neviim, profetas, né, profitis em grego, e Ketuvim, que são os escritos, grafê, né? Dentro desses textos sagrados, pode-se encontrar vários casos em que a numerologia e a geometria são empregadas para transmitir significados mais profundos e percepções espirituais. Então esse é o objetivo do estudo da numerologia, é atribuir, né, à Bíblia o seu valor próprio, interpretá-la de acordo com seus próprios mecanismos, né? E não impormos uma interpretação dogmática, falsa, artificial, a um texto de uma cultura multimilenar, de forma precipitada, de forma ingênua, né, de forma errônea. Não, nosso objetivo aqui é descobrir qual a natureza do texto da Tanar e usar os seus próprios mecanismos, aprovados, né, pelos rabis, aprovados há milênios, pelos mais sábios dos eruditos. É isso que nós vamos considerar hoje aqui. A numerologia, o estudo dos números e seu significado místico, está entrelaçada com os textos bíblicos hebraicos. A própria língua hebraica, como nós estamos estudando, né, atribui valores numéricos a cada letra mediante um sistema chamado de gemátria ou gemátria. Ao associar números a letras, estudiosos e místicos têm buscado significados e conexões ocultas dentro do texto bíblico. Ora, nós já vimos até aqui, né, uma breve introdução lá no livro de Bereshit, capítulo 1, né, nós já vimos exemplos claros de que existe sim um código numérico. E um código numérico implica um código geométrico, porque nós estamos falando de números perfeitos. Nós estamos falando dos números verdadeiros, de 1 a 9. Não é? O 0 entra como um símbolo de conceito, mas ele não é um número dentro da tradição cabalística. Então os números verdadeiros é de 1 a 9, que se repetem com o auxílio do 0 para formar
todos os números que nós conhecemos. Então, todo o sistema aritmético, né, que nós conhecemos. Outro padrão numérico que emerge na Bíblia hebraica é o número 40. Este número está associado a períodos de testes e transformação. Por exemplo, os israelitas vagaram no deserto por 40 anos antes de chegar à terra prometida. E Jesus jejuou por 40 dias no deserto. O número 40 simboliza um tempo de preparação, purificação e crescimento espiritual. Se nós formos observar, o tabernáculo de Moisés foi feito de acordo com proporções geométricas perfeitas, como a regra áurea, né, os números áureos e os números perfeitos que nós estamos estudando na Tanar, e os números que estão ligados também aos aspectos e movimentações dos astros, dos planetas. Tá? Então tudo isso está meticulosamente feito, e isso aqui simplesmente exibe um traço típico do antitípico, que é justamente o arquétipo. Tá? Aqui você tem a estrela de Davi, que é o hexagrama que nós analisamos lá. É justamente do hexagrama que nós vamos tirar a ideia do cubo, como vocês fizeram conjuntamente comigo, né? Nós fizemos juntos lá nas primeiras aulas, e nós vamos tirar de lá o nosso eneagrama, lá no final do nosso curso, depois de termos considerado todo esse conhecimento e aplicar em nosso caso, né, no nosso karma, saber quantas reencarnações nós temos aqui, quantas vidas nós temos aqui, qual o nosso karma exatamente, identificar o nosso mapa de alma completo. E para isso nós vamos usar esse sistema que está aqui, tá bom? Vamos lá. A geometria também tem significado simbólico na Bíblia hebraica. O exemplo mais notável é a construção do tabernáculo e mais tarde o Templo de Jerusalém. As instruções detalhadas dadas para estas estruturas incorporam medições precisas e princípios geométricos universais. O uso da geometria sagrada reflete a crença de que o reino físico espelha a ordem divina. Olha só, é por isso que se diz na tradição cabalística que o hebraico lê-se da direita para a esquerda, porque eles estão como que espelhando a criação, não é isso? Então, espelhando a criação, esse é o pensamento que nós queremos aqui deixar bem claro. As instruções detalhadas dadas para essas estruturas incorporam medições precisas e princípios geométricos universais, e o uso da geometria sagrada reflete a crença de que o reino físico espelha a ordem divina e serve como uma conexão entre o terreno e o celestial. Essa conclusão aqui é extremamente importante, porque exatamente foi isso que Moisés tentou demonstrar para os mais sábios, para os anciãos de Jerusalém, para os anciãos de Israel, principalmente na época do deserto, né? Então ele tentou demonstrar isso aí, que isso aqui que vocês estão vendo é o reflexo do que está dentro de vocês. Vocês são a árvore da vida, né? Vocês são o microcosmo, vocês são a representação, a réplica da criação de Deus lá em cima, no mundo das formas, como entendeu o grandioso filósofo grego Platão, né? E que muito poucas pessoas estão sendo capazes de entender o que queria dizer Platão com essas formas. São nada mais, nada menos do que os arquétipos, certo? Então isso quer dizer que Platão estava estudando uma filosofia hermética, oculta, não uma filosofia revelada, né? Acessível a todos. Então observe que aqui também Moisés cifrou, né? Encriptou todas essas mensagens, e esses códigos, esses requisitos de códigos numerológicos e geométricos vão ser encontradas agora por nós, juntos aqui neste curso, nas 5 séries, nos 5 vídeos na série de narrativa, e depois mais 5 vídeos na série de poesia. Na poesia nós iremos aprender coisas espetaculares, assim como também nessa narrativa, tá bom? Então, vamos dar sequência. As dimensões do tabernáculo, conforme escrito no livro de Êxodo, seguem um padrão geométrico específico. A estrutura é dividida em 3 seções: o Santo dos Santos, o lugar santo, e o tribunal exterior, a parte exterior, o pórtico exterior. As proporções e medidas dessas áreas estão em harmonia com a geometria sagrada, representando verdades espirituais e ordem cósmica. Depois nós iremos, claro, desenhar as formas que estão dentro da Tanar através do que nós vamos extrair aqui da narrativa e da poesia. Nós vamos criar as formas, vamos contemplar essas formas, porque essas são as formas verdadeiras que Platão menciona, que conduzem ao conhecimento verdadeiro. Tudo mais conduz a um conhecimento falso, insuficiente. Então é justamente em cima dos padrões divinos. Veja que a ideia do círculo é a ideia do princípio de toda a geometria sagrada. O círculo é onde a origem de tudo.
E aqui estão as proporções perfeitas do templo, que hoje são copiosamente seguidas pelas sociedades secretas por todo o mundo. Vamos lá. Além disso, o simbolismo das formas pode ser encontrado na Bíblia hebraica. Por exemplo, o círculo representa a eternidade e a completude. O livro de Eclesiastes 1:9, Kohelet em hebraico, afirma: o que foi feito será de novo, e o que foi feito será feito de novo. Não há nada de novo sob o sol. Olha só, gente. Essa noção circular de tempo implica que eventos e ciclos se repetem. Segundo esta perspectiva, o tempo não é progressivo, e sim cíclico, envolvendo eventos recorrentes. Isso é muito importante para o aspecto profético. É isso que nós vamos observar dentro do texto da narrativa da Taná. São eventos recorrentes que nos permitem prever com exatidão as épocas e estações do tempo, do ano e assim por diante. Vamos lá. Daí a perspectiva profética, a qual se baseia em cálculo racional dos mesmos eventos. Mudam-se os personagens, porém os eventos seguem no plano de fundo do grande teatro cósmico da vida. Então, por que os gregos criaram o Theatron? Vamos parar para pensar. Por quê? Porque eles entenderam de forma cabalística, de forma universal, que nós somos o microcosmo e lá em cima está o macrocosmo. Nós somos a réplica de Deus, da ideia perfeita de Deus, Bereshit. E nós somos aqui atores dentro de um grande teatro, que é o teatro do universo. O palco é esse planeta. Nós estamos aqui cumprindo uma missão. Nós temos que descobrir essa missão através do conhecimento secreto. Se nós não descobrirmos a nossa missão, nós estamos fadados a repetir a nossa história. Esse é o grande esquema da Cabala. Esse é o grande esquema que envolve o grande mistério da reencarnação. Então vocês observem que nós somos entidades, nós somos espíritos soberanos, espíritos originários da divindade eterna. Nós não somos passageiros, nós não somos físicos. Então nós não somos destruídos. O corpo é deixado para trás, mas a alma avança. Então nós temos que entender essa perspectiva de uma vez por todas. Existe uma mecânica cíclica. Você veja que tudo que se acompanhou na mecânica moderna segue os padrões da eternidade, seguem os padrões da geometria sagrada. Tudo é em círculo. Você não vê nenhum mecanismo funcionando quadrado. Tudo é em círculos, e em formas perfeitas, engenharias perfeitas. Então você observe que todo o modelo está claro. Tá bom? Aqui estão os 4 guardiões da face, os 4 arcanjos das 4 faces da terra, Aquilo que nós estudamos lá na clavícula de Salomão. Então, nós somos aqui no teatro. Os gregos criaram o Theatron, que vem do termo theá, que significa observar, ter uma perspectiva, que está relacionada, que é a raiz da palavra theos, que quer dizer Deus. Na concepção mais enaltecida, mais exaltada. Deus é uma percepção, é uma consciência, tá? Não é uma pessoa sentada num trono como passaram para nós. Esse é o aspecto mitológico. Esse também nós vamos encontrar na Taná. Só que ele tem um objetivo. E alguns, não entendendo o objetivo, se desviaram para ideias sem sentido, ideias destrutivas, tá? Nós vamos observar isso aí tudo em contexto. Vamos lá. A estrela de Davi, um símbolo proeminente no judaísmo, é um hexagrama formado pela sobreposição de 2 triângulos equiláteros. É frequentemente associado ao rei Davi e representa a fusão do céu e da terra. Um aponta para baixo, outro aponta para cima. É isso? Aqui está, um triângulo para cima, outro para baixo. As sefirotes que estão acima e as sefirotes que estão abaixo. É isso? Vamos lá. É frequentemente associado ao rei Davi e a geometria da estrela de Davi carrega profundas implicações espirituais dentro da tradição judaica. É isso que nós temos que entender. O Eneagrama e sua magia. O Eneagrama é um sistema de personalidade cativante que ganhou popularidade significativa nos últimos anos. Isso não significa que ele seja novo, isso é muito antigo, gente. Não é inerentemente mágico por natureza, mas pode ser visto como influente e transformador em nossas vidas. O Eneagrama oferece uma estrutura dinâmica para a compreensão dos tipos de personalidade, motivações e comportamentos humanos. Embora possa não possuir poderes mágicos, tem o potencial de trazer autoconsciência, olha só, profunda e crescimento pessoal. É esse o objetivo do curso de Gilead, é trazer um autoconhecimento, é levar a nós mesmos ao autoconhecimento. Depois que nós atingirmos esse nível, depois que nós criarmos o nosso Eneagrama, depois que nós praticarmos os rituais e alcançarmos o estado de consciência avançado, aí sim, todas as outras coisas se somam, tá? Mas esse é o principal objetivo da nossa vida aqui.
não é necessariamente adquirir bens materiais, mas é enriquecer a nossa alma. Esse é o principal ponto. Visto que os bens materiais, nós não levaremos nada desse mundo. Então, o Eneagrama está enraizado na sabedoria antiga e possui conexões com várias tradições espirituais, incluindo o sufismo, o cristianismo e a cabala. Consiste em 9 tipos de personalidade interconectados. Por que vocês acham que o número 9, vocês vão ver aí na frente da narrativa, aparece o tempo todo, junto com o seu raiz, o número 3? Cada um representando padrões distintos de pensamento, sentimento e comportamento. Esses tipos são frequentemente chamados de números, como o tipo 1, tipo 2 e assim por diante até o tipo 9. Então aqui está o cubo que nós fizemos lá com a análise geométrica do hexagrama. Nós vimos que isso aqui é um perfeito, uma perfeição. Ele é o olho de Saturno, ele está lá no planeta Saturno, a mesma a forma arquétipa, né, que serve para esse modelo aqui que vocês estão vendo, né, que é o modelo que foi trazido para o nível típico, né, o nível da nossa linguagem, mas que também envolve o segundo nível, que é o éctipo, né? Essas 3 relações aí de arquétipo, éctipo e típico. Isso é muito importante dentro da Tanakh. Então isso aqui vai nos servir para conhecer a nossa alma com bastante perfeição. Vamos lá. O que torna o Eneagrama particularmente fascinante é a sua ênfase nas motivações internas e medos inconscientes que impulsionam as nossas ações. Observem, medos inconscientes é o que trazem os nossos problemas, tá? Cada tipo de Eneagrama está associado a um desejo central e um medo central, que moldam seus padrões e personalidade. Ao compreender esses desejos e medos, os indivíduos podem obter percepções sobre seus próprios comportamentos e os dos outros, levando ao aumento da empatia e da compreensão. Olha só, gente, este estudo aqui irá conduzir a todos nós a uma fase muito melhor, muito mais iluminada. Aqui está Tohu Vavorro. Tohu Vavorro, segundo a tradição cabalística, segundo a tradição caldaica, né, também da Babilônia, significa aquilo que causa o pavor e o caos. Ó, aqui está o pavor e o caos, aqui estão os temores inconscientes, os medos inconscientes que Hashem, que a mente divina, Bereshit, conseguiu colocar em ordem, conseguiu colocar em submissão. Tá? É esse o nosso papel. Nosso papel é emular esse sistema aqui. Ó. Aqui está o mapa para o nosso trabalho espiritual, no primeiro livro, Bereshit, e juntamente com a sequência desse livro maravilhoso que é a Tanakh. Certo? Aqui está o mapa da nossa alma, gente. Vamos lá. O poder transformador do Eneagrama está em sua capacidade de lançar luz sobre nossos pontos cegos e padrões inconscientes, e convida os indivíduos a explorar suas motivações centrais, mecanismos de defesa e respostas automáticas a várias situações. Esse autoconhecimento pode ser um catalisador para o crescimento e desenvolvimento pessoal, permitindo que os indivíduos se libertem de padrões limitantes. Olha só, vamos evitar tudo que seja limitante e se envolvam com a vida de forma mais autêntica, mais verdadeira, mais livre. Deus não vem para limitar, Deus vem para libertar. É isso a mensagem que está na Escritura. Então aqui está todo o mistério, todo o segredo do conhecimento divino. Vamos lá. Bom, a influência mágica do Eneagrama decorre de sua capacidade de revelar aspectos ocultos de nossas personalidades e iluminar o caminho para a autorrealização. À medida que os indivíduos mergulham em seu tipo de Eneagrama, eles descobrem geralmente camadas de complexidade, pontos fortes e fracos que antes eram desconhecidos por esse indivíduo, né? Ou não eram reconhecidos. Esse processo pode ser tanto empoderador quanto transformador, que é o mais importante, levando a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e dos demais. Então, quando Cristo disse amar o teu próximo como a ti mesmo, ele estava falando já neste contexto aqui, gente, ó, de um autoconhecimento que não é simplesmente aquilo que nós estamos vivendo nesse momento, no estágio típico da nossa existência. Nós temos que sair do típico, é isso aí. Vamos lá. As formas geométricas na Tanakh e seus significados e relações numerológicas. O círculo, por exemplo, o círculo representa a unidade, como nós vimos, a totalidade, a eternidade. Não tem começo nem fim, simbolizando a natureza eterna de Deus. Na numerologia bíblica, o número 1 significa a singularidade e o poder divino de Deus. Visualize um círculo perfeito, englobando todas as coisas e representando a natureza eterna de Deus. Então aqui está o princípio de toda a geometria sagrada, o círculo sagrado. Vamos lá. O triângulo, né? O triângulo significa a harmonia e o equilíbrio,
Na numerologia bíblica, o número 3 está associado à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que é uma, vamos dizer assim, uma analogia, né? É uma alegoria, vamos dizer assim, é uma alegoria a esse princípio aqui, ó, que está na Cabala, tá? Algumas pessoas interpretam isso aqui literalmente, né, para o seu próprio insucesso. E representa a completude divina. Visualize um triângulo equilátero, com cada lado simbolizando um aspecto da Trindade divina que está dentro de nós, né? São as chakras maiores, Binah, Hokmah, que representa a sabedoria, entendimento, e a Keter, que é a coroa, tá? É o prêmio divino. O hexágono, um polígono de 6 lados, pode representar a união divina do céu e da terra. Na numerologia bíblica, o número 6 muitas vezes significa a imperfeição ou incompletude. No entanto, a simetria do hexágono e a interconexão de seus lados simbolizam a relação harmoniosa entre os reinos divino e humano. Esta e outras formas geométricas podem ser claramente vistas em toda a criação de Deus. É isso que nos diz aqui em Romanos, né? Romeus 1:20, né? Paulo disse o seguinte: Tagar aorata aftu apokriseos cosmo ti impossimassim onomena catorité enti dios aftu diunamis kitiotis enti ene aftus anapologitos. Então, anapologitos significa sem apologia, né? Sem desculpas. É isso que Paulo está dizendo, né? Anapologitos, Romanos capítulo 1, versículo 20. Então, o que é que Paulo está dizendo? Vamos lá. Pois as coisas invisíveis dele, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo compreendidas pelas coisas que são feitas, até mesmo seu eterno poder e divindade, para que não tenham desculpas. Então, nós não temos desculpas para não alcançarmos o conhecimento, porque aqui diz que Edios, as ideias arquétipas, as ideias a que Platão se referia, que está sendo tragicamente mal interpretado pela academia, infelizmente, de filosofia, né? Eles estão tratando esse belo conhecimento da filosofia clássica de forma desprezível, tá? De forma ignorante, sem perspectiva. As ideias maravilhosas que Platão estava mencionando aqui estão diretamente relacionadas à Cabala. Tá bom, gente? E nós temos que acordar para esse fato. Então aqui diz que existem evidências no mundo físico, no mundo visível, das ideias invisíveis, da divindade de Deus e das características de Deus, através do conhecimento. Vamos lá. Aqui está, gente, a forma do hexagrama, dentro da colmeia. Se nós formos observar a natureza, nós vamos ver todos os padrões exibidos, assim como disse aí o grande apóstolo Paulo, tá? Shaul, né? Todos os símbolos estão diante dos nossos olhos. E é por isso que eles continuam desviando a nossa atenção para assuntos que não têm importância. Esse é o nosso palco verdadeiro, nosso laboratório de observação, é a natureza de Deus, onde a verdade pode ser encontrada. Bom, o grandioso Rabi Cassuto, né, erudito bíblico e na língua ugarítica, ele diz o seguinte no seu livro A Deusa Anat: quando examinamos os estágios iniciais da literatura bíblica, somos surpreendidos por um fato que, a princípio, parece surpreendente. Eles não dão a impressão de serem as primícias ou os primeiros passos, e eles não mostram sinais de serem uma experiência ou mesmo uma busca por uma técnica. Ao contrário, eles se mostram como um trabalho perfeitamente polido de escrita, o que favorece testemunho de uma tradição artística que evoluiu ao curso de muitos séculos. Mas não havia tempo para tal desenvolvimento na história de Israel, visto que a primeira fase da literatura escritural coincide com a concepção da própria vida da nação. E esse fenômeno exige uma explicação. Humberto Cassuto, A Deusa Anat, 567 em inglês. Eu fiz a tradução aqui para vocês. Então ele vai dizer que a influência veio de Ugarit, né? O Frederick Delitzsch vai dizer que a influência veio da Babilônia. No entanto, nós temos meios de sintetizar esses dois aparentes paradoxos, né? Nós temos uma dicotomia, né? Mas não é uma falsa dicotomia, porque vocês vão ver que nós podemos sintetizar, porque o Cassuto fez observações muito pontuais do que ele queria dizer. E aí você vai começar a entender que o Frederick Delitzsch também estava com a sua razão ao dizer aquilo que ele publicou no livro A Babel e a Bíblia, que eu vou passar para vocês aqui junto com a bibliografia, tá bom? Vamos lá. Nós temos na literatura, no estilo literário bíblico, a análise narrativa, que é o que nós vamos fazer primeiro, né? A análise narrativa examina a Bíblia como uma coleção de histórias e se concentra nos elementos narrativos, que é o que nós vamos começar a fazer hoje.
como enredo, personagens, cenário e ponto de vista. Considera as técnicas de storytelling empregadas, que é o contar de história, né? Contar histórias, o desenvolvimento dos personagens e a estrutura narrativa geral. Essa abordagem ajuda a desvendar a arte literária e as maneiras pelas quais as histórias transmitem significado. A análise retórica, também nós iremos fazer. A análise retórica explora as técnicas persuasivas e argumentativas usadas nos textos bíblicos. Examina o uso da retórica, como linguagem figurada, repetição, ironia, persuasão, para analisar como o texto comunica sua mensagem ao público-alvo. Essa abordagem ajuda a entender o impacto pretendido e as estratégias retóricas empregadas na Bíblia. Todas essas modalidades nós iremos analisar uma por uma nessa série agora da narrativa. A intertextualidade. A intertextualidade explora as conexões entre textos bíblicos e outras obras literárias, que é basicamente o estudo comparativo, que é o que nós fazemos aqui desde o princípio, né? Tanto dentro da própria Bíblia quanto fora das tradições literárias. Analisa como a Bíblia faz referência e se envolve com textos anteriores, influencia a literatura subsequente e usa referências intertextuais para enriquecer o seu significado. Essa abordagem lança luz sobre o contexto cultural e literário mais amplo em que a Bíblia foi escrita. A análise de gêneros literários. Essa abordagem se concentra em identificar e entender os gêneros literários encontrados na Bíblia, como poesia, profecia, literatura de sabedoria, narrativa histórica e escrita apocalíptica, né? Aqui nós iremos observar também o aspecto apocalíptico, por isso que nós vamos entender melhor o livro de Apocalipse no Novo Testamento, né? Nós vamos entender melhor. Então, ao reconhecer as distintas convenções e características de cada gênero, o leitor pode interpretar melhor os textos e apreciar os dispositivos literários específicos utilizados neles. Então aqui, gente, é que nós vamos observar por que a Bíblia está sendo tão pessimamente compreendida, embora seja o livro mais lido do mundo, né? Então vamos observar essa discrepância aí. O simbolismo e a imagem. A análise de simbolismo e imagens explora o uso de símbolos, metáforas, linguagem visual na Bíblia. Examina como esses dispositivos literários contribuem para as camadas de significado e transmitem verdades e conceitos mais profundos. Essa abordagem permite que os leitores descubram a rica linguagem simbólica e a metáfora empregada ao longo do texto bíblico. E, finalmente, história da recepção. A história da recepção examina como a Bíblia foi interpretada, adaptada, recebida por várias culturas, comunidades e indivíduos ao longo da história. Investiga como diferentes leitores e culturas se envolveram com o texto, interpretaram seu significado e aplicaram seus próprios contextos. Essa abordagem destaca a natureza dinâmica da interpretação bíblica e as diversas maneiras pelas quais a Bíblia continua a ressoar com os leitores. Essas abordagens literárias que nós acabamos de ver fornecem ferramentas valiosas para entender a Bíblia como uma obra de literatura, apreciar sua arte e descobrir significados mais profundos em seus textos. Ao aplicar essas abordagens, os leitores podem obter percepções sobre as técnicas narrativas, estratégias retóricas e riqueza simbólica que contribuem para o significado duradouro da Bíblia como uma obra-prima da literatura universal. É isso que nós queremos chegar à conclusão. Nós estamos lidando com talvez uma das remanescentes literaturas mais complexas que nós temos em nossas mãos. E esse livro está sendo tratado como se fosse lixo por algumas pessoas, não é? Algumas pessoas que, infelizmente, carecem de conhecimento, carecem de inteligência, e é isso que nós não queremos seguir nesse caminho. Nós iremos analisar esse texto, nós iremos analisar essa grande obra literária no seu próprio domínio, na sua própria concepção, né? Com as suas ferramentas. Bom, primeiro temos que definir alguns conceitos, né, que já não estão tão claros como deveriam estar. Por exemplo, o que é a idolatria? O que são os ídolos, né? Francis Bacon, por exemplo, os ídolos não são instrumentos de conhecimento, né, mas obstáculos ao conhecimento. São falsas noções ou antecipações, ou seja, preconceitos, né? Então, para Bacon, são 4 espécies de ídolos. 2 delas têm raízes na natureza humana e Bacon denomina-as de idolatribus, né? E a ídola specus. A idolatribus são comuns a todo o gênero humano e consistem, por exemplo, em dar importância a determinados conceitos mais do que a outros. A ídola specus provém da educação, dos costumes e dos casos fortuitos em que cada um venha a encontrar.
Então, como vocês viram, segundo Francis Bacon aí, na sua livro, no Dicionário de Filosofia por Nicola Abagnano, página 533, né, os ídolos são, na verdade, um empecilho ao conhecimento. Então, toda religião que toma por base, né, o ídolo, ele acaba por influenciar negativamente o nosso sistema cognitivo. Principalmente, como disse o Francis Bacon, interpondo aqui preconceitos e antecipações equivocadas sobre o que é a verdade. Então nós devemos entender nesse sentido. Mas o sentido que Moisés falou é muito mais profundo, porque o que nós estamos falando em conexão com o que esse homem diz aqui, do que esse grande filósofo fala, é o seguinte: é que você pode idolatrar a outra pessoa, você pode idolatrar a qualquer outro objeto, você pode idolatrar até o próprio Deus, né, por assumi-lo de uma forma, de um aspecto que não é necessariamente verdadeiro. Então o incentivo aqui é o quê? É buscarmos o conhecimento irrestrito da verdade, através da análise cuidadosa do que o texto nos diz. Então aqui nós temos o texto, né, o primeiro texto de análise, que é a Gemátria de Bereshit 2.3, né, e aqui nós temos o texto em hebraico e nós temos a análise. Vayeverah Elohim et hayom, né? Vamos começar de novo. Desculpa aí, os cães aqui estão bem ativos hoje, né? Desculpem aí, pessoal. Então diz o seguinte: vai haverá Elohim, et Yom. Yom, aqui você tem a partícula et, né, com Yom, que significa junto com o dia, né, no dia, né, em que ele foi criado, né? Hasheveri, não é isso? Vai Ekadesh Otó Kivo Shabbat, Michal e todo o seu exército, né? Melachot, Asher bara Elohim laasot. Então, Asher bara Elohim laasot. Então você tem aqui o que? Exatamente você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 palavras nesse extrato. Essas 16 palavras vão dar o número 7, né? Observem que a perfeição do que está sendo dito aqui, porque o Shabat, claro, é o 7º dia, né? E o Shabat vai nos dar o quê? Vamos observar o que nos dá a palavra Shabat. Nos dá aqui o Shem, nos dá aqui 300, o Bet nos dá 2 e o Tav nos dá 400, que vai dar 702, que vai dar 9, certo? Então aqui nós temos o quê? A raiz quadrada de 9 é 3. Então você veja que ele tem 3 palavras na palavra Shabat. Três letras, né, na palavra Shabat. Desculpem aí, pessoal, o barulho aqui infelizmente, me atrapalhou. Então vocês têm aqui 3 letras dentro da palavra Shabat, e essa é justamente a raiz quadrada de 9. E o número 9 aparece em consonância no texto. Não é isso? Então vocês observem o número 7, que indica a conclusão, né, a finalização do mundo material, e agora partindo para o mundo espiritual. Então usa a palavra descansar, né, e literalmente descansar. Então vocês observam que existe sim um conhecimento aqui oculto, um código oculto. E os padrões que vão surgir em toda a narrativa que nós vamos observar de início, né, são simplesmente os números sagrados: 9, 3 e 6. Tá? Juntamente com os números auxiliares que vão criar correspondências. E essas correspondências estão no Eneagrama. É isso que nós vamos descobrir mais tarde, tá bom? Então vamos lá. A análise gemátrica de Bereshit 37, versículo 33. Vocês lembram que quando José, né, a história de José, a narrativa, né, de José, que é outra narrativa, em que José foi vendido pelos irmãos e falsificaram a sua morte, levaram o seu ketonet. Ketonet aqui significa o manto dele, né, a roupa que ele estava vestida. Por que ketonet? Porque era feito de algodão, né? E daqui é que vem a nossa palavra cotonete. Vocês não sabiam, talvez, né, desse aspecto, mas é verdade. Aqui é a palavra ketonet, da onde vem a nossa palavra cotonete, porque vem do algodão. E as roupas naquela época eram feitas de algodão, né? Eram roupas orgânicas, né? Eram tecidas, né? Então, manualmente. Então você veja que aqui 37 nos diz o seguinte, Vayekirá, Vayomer Ketonet, Beni Rayá, Beni, meu filho, Beni Rayá, veio a estar, Ra'ar, Aclaterro, Tarof, Toraf, Yosef. Tarof, Toraf, Yosef. Ou seja, consumido, né? Comido foi consumido José. É isso que ele disse.
né? Então ele diz que reconheceu a Ketonet, reconheceu o manto como sendo de meu filho, ó, Beni, Hayá, Hará, ó, Ha'ar, que veio a ser consumido por alguma fera, por algum animal, né? Katof, ó, Katof, Toraf, Yosef. Então você tem aqui comido ou consumido, ele faz uma ênfase, né? Ele faz uma repetição enfática, né? Comido, como eu disse a vocês, a Bíblia tem muitas redundâncias, que nós chamamos de redundância. Ela literalmente diz subir para cima, descer para baixo, né? Então ela diz comido foi devorado, né? O meu filho Yosef. É isso que Jacó, né, disse. No entanto, o aspecto que eu quero prestar atenção aqui, quero destacar para vocês, é que deste extrato aqui, ó, dessa parte aqui em diante, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. E a análise gemátrica que eu fiz deles dá o seguinte, dá 5 mais 7, né, aqui dá 7, aqui dá mais 5 e aqui Yosef dá 3, que vai dar 30 no final. Novamente o número 3. E o que significa o número 8? Né? Porque se você contar, né, você vai ver aí que dá um número 8 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas quando você pega o 5 e o 4, porque o 5 aqui ocorre 4 vezes, você tem 5, 5, 5 e 5. Se você dividir o 5 pelo 4, vai dar um 25. Se você dividir o 4 pelo 5, vai dar 0,8. E todos os dois lados vão dar 8. Né? 5 mais 2, 7, 1, 8. Então você veja que o número 8 significa o quê? Está cifrado aqui dentro desse código, ó. Significa justiça. Aí você pergunta, foi feita justiça com Yosef? Foi sim. Ao invés de ser morto e escravizado, ele se tornou o ministro de economia no Antigo Egito, né? Ele recebeu a administração dos bens, dos comestíveis, né? Ele administrou economicamente o país, com prudência, com sabedoria. Aqui no número 5 indica o quê? Proteção. O número 5 indica proteção. Ele foi protegido de ser morto, ele foi protegido de espíritos do mal e assim por diante. O 7 quer dizer o quê? Indiferença às riquezas materiais. Ele não se corrompeu. Quando ele chegou ao Egito, ele recebeu a missão de administrar o país numa época de fome, numa época de crise. Ele não se aproveitou para se beneficiar. E Faraó por isso o amou. Faraó por isso o enalteceu dentro do Egito, porque ele se mostrou um homem prudente, sábio. E o número 3, que é o final, resultado final, é o número da confluência perfeita, é o número da perfeição, que representa a tríade, que representa a Binah, Hokmah e Keter, as Sefirot, né, que estão acima, né, o triângulo, a Santíssima Trindade, né, a alegoria, né, da Santíssima Trindade. Então vocês observem que a história de José já dá a narrativa, né, da morte dele, da venda dele pelos irmãos para ser escravo, já dá também o diagnóstico completo do que seria a sua vida, gente. Tá vendo, gente? Então isso é a importância desse modelo perfeito. Nós não basearmos no modelo inglês, que já foi corrompido, como eu já mostrei para vocês, por ambiguidades, por, né, corruptelas, mas nós basearmos no texto original, para então formarmos um programa exato, que vai nos permitir agora, lá na frente, criar o nosso enneagrama e conhecer a nossa alma profundamente. Conhecer quais são os nossos pontos fortes, qual o nosso karma, qual os temores que nós temos que vencer, quais são as nossas limitações, quais são as nossas virtudes e assim por diante. Nós temos que fazer aquilo que Platão disse Sócrates disse por meio de Platão, né? Visto que Platão era o escriba, né? Homem, conhece a ti mesmo. Essa é a função da nossa existência neste mundo. Não é ficar milionário, não é comprar um carro, não é comprar uma casa, não é ser um político, não é ser uma pessoa famosa, não. É conhecer a nós mesmos. Porque nós não vamos ficar aqui por muito tempo. Essa é a realidade. Então nós temos que conhecer quem realmente nós somos, para podermos avançar. Tá? Então o objetivo desse texto, o objetivo dessa literatura é iluminar a mente e a alma do homem, que está nas trevas, para sair das trevas e passar para a luz. É isso que nós queremos fazer com esse estudo. Não queremos corrompê-lo e vamos dizer assim, tratá-lo de forma gananciosa ou comercial. Não. Nós queremos sim tratá-lo de forma sagrada, como de fato é. Tá bom? Então vamos lá. A análise linguística de Moshe Davi Cassuto, né? Humberto Cassuto, mais popularmente conhecido. Segundo Moshe Cassuto, a conclusão a que somos levados quanto à interpolação na narrativa bíblica é:
a influência babilônica ficou restrita à classe mais educada dentre os judeus. Eu destaquei essa parte aqui, ó, porque é justamente isso aqui que vai nos fazer criar uma síntese no final com o que aparentemente parece de discrepante, de dicotomia com a ideia apresentada por Frederic Delitzsch, que vai dizer que a influência babilônica foi a mais principal, foi a primordial. Então, é difícil imaginar que os profetas tenham recorrido à literatura gentia de caráter cultico. O estilo literário se mostra bem estabelecido como idiomas e expressões cristalizados. Então observe que essa é a opinião dele. Mas neste ponto aqui ele observa que a classe mais educada dentre os judeus possuía um conhecimento especial. Podemos citar exemplos? Sim, Neemias, Esdras e Zorobabel, que vieram de Babilônia como líderes. E são exatamente o quê? Três líderes. Olha o número 3 novamente. Estes homens tinham conhecimento da mitologia babilônica, da língua babilônica, e eles introduziram a escrita babilônica, que nós usamos hoje, que é o aramaico caldeu, né, dentro do texto hebraico. Eles transcreveram o texto do hebraico paleu, né, que veio do pictográfico, na forma babilônica, na forma caldaica, que é aquilo que usamos até hoje. Tá bom? Então esses homens tinham um profundo conhecimento da literatura, e o próprio nome de um deles, Zorobabel, Babel é o que? Bavel, em hebraico, que é o nome de Babilônia. Então vocês vejam que houve sim uma assimilação durante os 70 anos em que os judeus ficaram no exílio babilônico, principalmente pela classe mais culta, tá? É isso que eu estou me referindo aqui. Vamos lá. A análise linguística de Frederic Delitzsch. Segundo Delitzsch, né, a conclusão a que somos levados quanto à interpolação da narrativa bíblica é a seguinte: a influência babilônica fica óbvia por meio da classe mais educada, Esdras, Neemias, Zorobabel, visto haver clara assimilação cultural nos nomes e imaginário mitológico. Né? Nós vamos observar que no Enuma Elish, que nós vamos analisar mais à frente na narrativa, vamos comparar com o texto bíblico, e nós vamos observar que Terron Vavorro, né, correspondem diretamente com Tiamat na tradução, na versão babilônica de Gênesis. Inclusive a versão babilônica de Gênesis é muito mais extensa do que a nossa na Tanar. Então nós temos aí o que? O aspecto mitológico. Tá? Nós temos que entender a linguagem que esses homens estavam usando, o aspecto mitológico. Eles estavam usando um conteúdo mitológico que era típico de toda a literatura clássica. Hoje ninguém sabe mais o que é mitologia. Eles confundem mitologia com mentira, com algo que foi inventado. Não é, gente. Não é. Isso é uma realização infeliz. Mitologia é aquilo que é passado oralmente. São o conto mais educado que existe, porque ele envolve os elementos típicos, éctipos e arquétipos dentro de um relato só. É o que vocês vão observar aqui na Bíblia. Então não pensem como essas pessoas, porque muitas pessoas, infelizmente, não estudaram o suficiente o tema para estarem tirando conclusões como essa. Tá? Eles estão simplificando, mais uma vez, um texto que é altamente complexo. Então vamos lá. Aí, na continuação, no aspecto mitológico, por exemplo, a adoção do título babilônico Adonis como Adonai. Foi a partir de Esdras e Neemias e Zorobabel que nós passamos a usar Adonai. Porque vem de Adonis, um mito babilônico, né? O Deus que ressuscita, né? O Deus da ressurreição. O Deus que é comido por uma fera, né? Ao estar caçando, e depois ele ressuscita, ele ressurge dentre os mortos. Então é isso aqui, ó. Isso aqui que está revelado, tá? É um mito e é uma literatura que tem um conteúdo mitológico altamente elaborado. A Enuma Elish, né, o registro da criação babilônico, é extremamente similar ao apresentado em Gênesis. Vamos lá. As obras citadas aqui, vamos lá. Enuma Elish, por Timothy Stephanie, que está aqui, né? Essa primeira. Depois nós temos a Babel and the Bible. Perdão, pessoal. Por Frederic Delitzsch, aqui está, Babel e a Bíblia, que isso aqui é um assiriólogo, isso aqui era um grande erudito na Bíblia, na Alemanha, filho de Franz Delitzsch, né, um dos grandes assiriólogos, né, e arqueólogos na Alemanha do século XIX. Esse homem tinha uma alta cultura. Né? A deusa Anat, por do grande Moshe Davi Cassuto, aqui está, ó, a deusa Anat. Nós vamos analisar isso aqui a fundo, gente, cada um desses textos aqui. Bem como os outros textos que nós vamos citar, como por exemplo o Robert Alter, tá? E bem como outros escritores, para que nós possamos, como diz lá no início, como a gente considerou nos estilos literários, fazer uma confluência, fazer um estudo comparativo do que o texto realmente diz, a fim de enriquecer o nosso conhecimento, as possibilidades que estão dentro desse texto, extremamente, digo mais uma vez, extremamente complexo,
altamente complexo, tá? Esse não é um texto para uma leitura simplista. Leitura simplista é um livro comum. Esse aqui não é um livro comum, gente. Como vocês vão observar, é um livro de gênios. É uma linguagem e é uma narrativa de grandes mestres. E nós não podemos ficar fora dessa festa, né? Vamos lá. Então, o que nós estamos fazendo é constatando o comportamento das 22 letras e dos seus correspondentes valores numéricos, gemátricos, dentro da narrativa da Bíblia. Nós iremos fazer a análise de vários textos. Nós iremos fazer a análise dos textos em aramaico, de Daniel, de Esdras, de Neemias. Nós iremos fazer comparações. Nós iremos fazer citação de autores em todos esses campos respectivos, para que nós possamos ter a certeza de que nós estamos trabalhando com algo sólido, tá? Então, é isso aí, gente. Então, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Melech haolam, que dá eternidade, o rei da eternidade. Então, vocês sabem que a próxima nossa aula, número 12, será a análise de narrativas na Taná, a sequência. Lá nós vamos observar mais 3 extratos de narrativas, iremos fazer a análise, iremos considerar a opinião dos grandes eruditos e iremos chegar à nossa síntese, à conclusão. Nós iremos trabalhar sempre com a tese, a antítese e a síntese, que é o número 3, que é o número sagrado. Shalom para vocês, Shabbat Shalom, tenham um excelente sábado, que Deus abençoe a todos.